Olá, meus amigos! Estamos aqui para uma videoaula envolvendo função quadrática, tá? Toda função quadrática é uma função cuja representação geométrica no gráfico aqui que vocês estão vendo será uma parábola. E para que uma função quadrática ela exista, ela tem uma questão de existência, tá? Que é o a tem que ser diferente de zero, pois se o a for igual a zero, deixa de ser uma parábola e passa a ser uma reta, como vocês estão vendo aqui no gráfico, tá? Agora eu vou mostrar para vocês alguns comportamentos desse gráfico, dessa função, em relação aos coeficientes a, b e c. Bom, quando o a é positivo, a concavidade é voltada para cima, tá? Já observe que se o a for negativo, a concavidade é voltada para baixo. Então, esse é um dos primeiros conceitos interessantes de você saber sobre a questão do a. Então, a positivo, concavidade voltada para cima. A negativo, concavidade voltada para baixo. Quando a concavidade é voltada para cima, esse gráfico aqui, ele admite ponto de mínimo, tá? Você pode observar esse aqui, onde está aqui, ó, essa mãozinha aqui, é o ponto mínimo, tá? Quando a concavidade é voltada para baixo, ela admite ponto máximo, onde está aqui a mãozinha. Então aqui, vou voltar ao a igual a 1, e vou mostrar agora o comportamento de b. B a gente tem dois comportamentos interessantes. Quando o a é positivo, o que vai acontecer é o seguinte, b positivo, com a positivo, o b positivo fica à esquerda, tá? À esquerda do eixo y. E o b negativo fica à direita do eixo y. E quando o b for zero, o eixo y, na verdade, é o eixo de simetria da parábola. Como a gente está vendo aqui. Ele divide a parábola ao meio aqui, tá? E não só isso, quando o b é zero. Esse número que está aqui em cima do eixo será o ponto de mínimo. Agora, observe agora uma coisa interessante. Eu disse o quê? Quando b está positivo, ele fica mais do lado esquerdo. E quando b está negativo, ele fica ao lado direito do eixo y. Mas observe agora que eu vou mudar o sinal de a, tá? Então observe agora com a agora, isso é com a positivo, tá? Eu vou botar agora a menos 1, a negativa. Observe que vai acontecer uma coisa bem interessante. Quando b é positivo, ele vai ficar do lado direito do eixo y. E quando b for negativo, ele vai ficar à esquerda. Quer dizer, ao contrário da situação quando a é positivo. Então, quando a é negativo, o b fica com comportamento à esquerda de y, quando é negativo. E quando o b é positivo, ele fica à direita do eixo y, tá? Isso aí é modificado em virtude do a, ok? Então, observe aqui, ó, só para vocês observarem. Enquanto b está positivo do lado aqui, quando eu colocar a igual a 1, ó, olha o que vai acontecer. O b ficou, o gráfico ficou à esquerda. Quando é negativo, fica à direita. Então, há essa inversão em relação ao comportamento de b, ok? Bom, outro ponto bem interessante aqui é a gente analisar agora o comportamento de a. Então, todo mundo já entendeu? A positivo, então b negativo fica à direita e b positivo fica à esquerda de y, tá? Direita do eixo y, à esquerda do eixo y. E quando a é negativo, é o contrário, tá? Nós temos a direita positivo, a esquerda negativo. Bom, agora vamos ver o que acontece com o c. Qual é o comportamento de c? Bom, imagine que c aqui é 1 e eu estou aumentando o valor e diminuindo o valor de c. Nesse caso,
observe que quando C é 1, ele está intersectando o eixo Y no ponto 1. Quando C é 2, ele intersecta o eixo Y em 2. Quando C for 5, ele intersecta o eixo Y em 5. Ou melhor, o valor no qual o gráfico da função quadrática intersecta o eixo Y, esse valor é o valor do coeficiente C. Ok? Agora observe o caso das raízes. O que é a raiz em relação à questão geométrica? Bom, em relação à questão algébrica, as raízes é simplesmente vocês calcularem, usar a forma de Bhaskara, completar quadrados, a fórmula pela qual você sabe calcular o x1 e o x2, aquilo que você fazia com as fórmulas de Bhaskara no 9º ano. Nesse caso aqui, observe que você tem 3 situações que podem ocasionar em relação às raízes. Primeiro, ter apenas uma única raiz. Quando é que tem uma única raiz? Nesse caso, a raiz é o que intersecta o eixo x. Nesse caso, a única raiz aqui que tem é uma só, é única, e é menos 1. Quer dizer, se você calcular o x1 e x2, serão os mesmos valores, será menos 1, tá? E o delta será uma curiosidade. Todas as vezes que temos uma única raiz, é porque o delta é igual a 0. Agora, veja esse outro caso. Vou variar B aqui, e esse gráfico agora não está intersectando o eixo x. Se ele não está intersectando o eixo x, é porque não tem nenhuma raiz real. Se não tem nenhuma raiz real, é porque quando você calcular o delta, aquele b ao quadrado menos 4ac, o delta será um número negativo. Tá? Então, nesse caso, não tem nenhuma solução real. Tá? x1 e x2 não vai existir no conjunto dos reais. Ou melhor, não vai intersectar o eixo x. Agora, observe a outra situação que eu vou colocar agora para vocês. Vou colocar aqui a situação em que está intersectando, esse gráfico está cortando o eixo x em 2 números. Tá? Deixa eu colocar agora aqui a situação. Para a gente pegar 2 números bem precisos. Tá? Pronto. Agora eu coloquei um gráfico aqui que está intersectando esse gráfico aqui em 2 valores aqui, o eixo x, tá? Em menos 1 e em menos 2. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, se eu pegar essa função quadrática em que o a é 1, o b é 3 e o c é 2 e calcular o delta igual a b ao quadrado menos 4ac, o resultado será um número positivo. E nesse caso, vocês calculando o x1 e o x2, calculando as raízes, esses valores serão menos 1 e será menos 2, tá? Então, fica aí essas dicas para vocês analisarem e observarem os comportamentos dos gráficos. Acompanhem os exercícios e as atividades. Bons estudos para todos.